Hoje nós vamos falar sobre cócoras. Eu quero deixar aqui 3 dicas que eu considero as dicas principais para que você recupere e melhore a sua cócoras. A cócoras é um movimento natural. A gente nasce e no nosso desenvolvimento, enquanto a gente ainda é bebê, a gente desenvolve a cócoras de maneira natural, ou seja, ninguém precisa ensinar para a gente. Ela é um movimento que permite para a gente desenvolver os nossos membros inferiores, a nossa coluna e outras estruturas para que a gente posteriormente possa vir a andar em pé. Então a cócoras, ela naturalmente vem junto com a gente. O que a gente precisa é estimular a cócoras. Como hoje em dia o nosso estilo de vida é totalmente incompatível com as nossas necessidades biológicas, naturalmente a gente vai perdendo as nossas capacidades e as conexões que nós temos com o nosso corpo. Eu quero começar aqui a passar essas 3 dicas para vocês, mas antes quero pedir para que, se você gostar desse tipo de conteúdo, se inscreva no canal, curta esse vídeo, compartilhe, faça parte dessa comunidade, assim você me ajuda a encontrar outras pessoas me encontram e naturalmente a gente começa a promover mais saúde. Então vamos à dica número 1. Uma coisa muito importante que a gente precisa entender é que o nosso corpo, por uma questão de sobrevivência, ele vai armazenar ou descartar capacidades. Se eu não utilizo uma capacidade, naturalmente o meu corpo entende que eu não preciso dela para sobreviver e consequentemente ele descarta. Sendo assim, se eu não estimulo a cócoras frequentemente na minha rotina, é claro que ela vai se tornar algo cada vez mais difícil, podendo vir a se tornar algo inacessível atualmente. Então a primeira dica que eu vou dar para vocês é: comecem a fazer a cócoras numa frequência maior na rotina de vocês. Isso pode ser na hora que você estiver mexendo no celular, pode ser para assistir uma televisão, pode ser na hora de treinar, pode ser simplesmente para tomar um sol, para respirar, para conversar numa roda de amigos. Comecem a fazer de 5 a 10 minutos por dia de cócoras durante 30 dias, só nos primeiros 30 dias. Depois a gente pode diminuir essa intensidade. Se você acha muito difícil ficar na posição, você pode pensar, por exemplo, em colocar um calço no seu calcanhar. Por exemplo, eu vou colocar essa toalha atrás dos meus calcanhares apenas. O restante eu deixo no chão. Assim, eu começo a facilitar um pouco a cócoras. Por quê? Porque a cócoras, ela exige que o corpo tenha algumas capacidades. Mobilidade de tornozelo, flexão de joelho, de quadril, a coluna um pouco mais solta. Então são várias coisas que precisam se comunicar e a gente pode ir facilitando inicialmente para a gente conseguir permanecer mais tempo. Quanto maior for esse calço, mais fácil fica, e quanto menor for esse calço, mais difícil fica. E aí você vai então separar intervalos de 1 minuto, de 30 segundos, de 2 minutos, para você ir somando de 5 a 10 minutos por dia. Consequentemente, ao longo desses 30 dias, a gente já vai ter conseguido recuperar bastante a nossa capacidade da cócoras. A segunda dica que eu vou passar para vocês é o trabalho de mobilidade articular. O que vocês vão fazer? Estimular as estruturas que mais precisam de movimento dentro da posição de agachamento, que é o tornozelo, joelho e quadril. Pensando em tornozelo, a gente precisa entender que o tornozelo ele precisa do que nós chamamos de dorsiflexão, que é a capacidade de aproximar a canela do peito do pé ou o peito do pé da canela. Então o que a gente vai fazer? A gente vai estimular esse tipo de pressão em cima dos pés, e isso pode variar de acordo com a sua capacidade. Pode começar com o joelho apoiado, coloca alguma coisa no seu joelho se você sente dor. Esse pé da frente fica inteiro no chão e eu vou transferir o peso para cima dele e vou segurar por 1 minuto. Se eu sinto facilidade em fazer isso, eu posso começar a tirar o meu joelho do chão e passar intervalos menores, inicialmente 15 segundos, 30 segundos, e colocar esse 1 minuto como uma meta. Quanto mais eu pressiono o meu corpo em cima do meu pé, mais eu vou estimular o meu tornozelo. Então, 1 minutinho pressionando um pé, claramente, 1 minutinho pressionando o outro também. A segunda atividade que a gente vai fazer já é pensando na flexão do joelho, dobrar o joelho por completo. E aí a gente pode fazer isso de diversas formas. A gente vai começar do mais simples para o mais complexo. O mais simples é sentar nos joelhos, tá?
Vocês podem começar sentando nos joelhos se você ainda não consegue passar muito tempo com o joelho dobrado, ok? Mesma ideia, 30 segundos a 1 minuto. Se você já tem um pouco mais de tranquilidade em relação a isso, você pode começar a ficar agachado na cócoras ativa, que é a cócoras sem o calcanhar no chão. E aí aqui eu posso passar também mais ou menos 1 minutinho e posteriormente, né, pensando se eu ainda tenho facilidade com isso, eu posso começar a mexer um pouco mais o meu corpo, posso me deslocar para um lado, para o outro, explorando um pouco dessa ideia da cócoras ativa, ok? Para ir trabalhando as tensões aqui nas estruturas do joelho, que elas precisam aos poucos ir soltando essa flexão, essa dobra por completo. Então aos poucos eu vou devolvendo esses movimentos para o meu corpo. E a terceira atividade, a gente vai utilizar a cócoras ativa para fazer o que nós chamamos de flexão de quadril, que é basicamente forçar a nossa coxa a se aproximar mais do nosso tronco, ou aproximar o tronco da coxa. Eu vou parar na cócoras ativa e eu vou pensar no nível 1, levar um pé lá na frente e voltar usando minhas mãos como apoio. Então eu vou levar o pé lá na frente e vou voltar. Vou colocar o peso do outro lado, vou levar lá na frente e vou voltar. Se eu tenho facilidade em fazer isso, eu continuo usando a mão, mas agora eu não apoio. Eu levo ele alto e volto. Levo ele alto e volto. Posso começar a fazer isso sem o apoio da mão, usando um pouco mais da força nas pernas e, consequentemente, conforme isso vai ficando fácil, o meu trabalho agora é levar e sustentar por mais ou menos 30 segundinhos de um lado e 30 segundinhos do outro. Se você sente dificuldade em fazer uma dessas atividades, vai sempre olhando na atividade anterior, vai sempre pensando em trabalhar de maneira mais calma, menos intensa, para que isso se adeque ao seu processo de adaptação. Não adianta nada a gente tentar forçar demais uma melhora que às vezes o corpo não está preparado para receber. Lembra que a diferença entre o veneno e o remédio está na dose. A gente tem que ir dosando, a gente tem que ir escutando o nosso corpo, estar presente no que a gente faz para que a gente vá melhorando. Lembra da dica número 1, que ela é a mais importante. Escolhe um momento do seu dia para passar um tempo de cócoras. E se você for optar por melhorar isso de uma maneira mais rápida, aí você começa a adicionar os exercícios dentro da sua rotina, dentro dos seus treinos ou simplesmente em momentos onde você vai tirar um tempo para ficar mais saudável. Eu acho que é uma coisa muito importante, já que hoje a nossa rotina não exige da gente tantas capacidades. Se você gostou desse vídeo, curte ele para que eu tenha noção de que esse tipo de conteúdo é legal de eu trazer aqui novamente para você.